Noite maravilhosa, bem irmãos, na presença do Senhor. Convido vocês nessa noite a abrir sua Bíblia comigo, em Eclesiastes. Aleluia. Eclesiastes. Capítulo 9, versículo 8. Pode ficar de pé, né? Eclesiastes, capítulo 9, verso 8. Aleluia. Meu Deus. E ao menos esse versículo nós iniciamos. Diz assim a palavra do Senhor. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Bem, você pode sentar. Aleluia. Mas, há um tempo atrás, uma dessas reportagens do domingo à tarde, né, que a gente assistia a televisão, uma reportagem, e ela me chamou muita atenção de um grande músico famoso dos anos 90. A reportagem mostrava ele ali, né, fez muito sucesso, mostrava ele ali nas ruas de São Paulo, candigando, embaixo das fontes, né, onde ele tinha perdido família, tudo, eles estavam doentes, morando pelas ruas, e a reportagem encontrou ele. E ele foi dos fãs também, que foi ele, foi ofertar a ele uma oportunidade de ter uma casa, comida boa, certamente, a oportunidade de mudar de vida. Ele aceitou. E aí, o cara acompanhando ele, pouco tempo depois, talvez uma semana, um mês, não sei, houve a notícia que esse homem, né, ele voltou para o mesmo lugar, né, onde ele estava. Ele voltou na mesma condição que ele estava, ali de morador de rua. Ele entende assim que não basta mudar somente o exterior se o interior não for transformado, se o interior não for mudar. Eita. Né? Então, assim, é dentro disso que nós vamos caminhar nessa noite. Nós vamos falar nessa noite a respeito de vestes de santidade. E essas vestes, esse conselho, pego esse versículo como conselho de Salomão, e você vai ver, começando em Provérbios, o sábio Salomão, né, ele guiado pelo Espírito Santo, ele deixou vários conselhos muito profundos para nós. Né? Quando eu me converti, uma das coisas que eu fui instruído, e isso foi tremendo para a minha vida, foi de todo dia eu ler Provérbios. Um capítulo de Provérbios, tem um, né? Mas em todo tempo a gente deve ler, porque tem grandes ensinamentos para nós, para a nossa vida cristã, para nós como cidadão, como homens, como cidadão do céu. E esse versículo que eu li para nós nessa noite, ele fala que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. É um conselho muito profundo, irmãos. Essas vestes que a gente está falando, certamente não é vestes, né, físicas, né? Assim, digamos assim, exteriores, mas sim interior. E ele diz que é em todo o tempo. É em todo o tempo, é atemporal. Não tem, né? Não tem, assim, um tempo que você não deva fazer isso, mas em todo o tempo ainda devemos preservar nossas vestes de santidade. Nós temos que trabalhar nessa ação nesse mês, né? E isso eu creio que é muito caminho para as nossas vidas. Isso é uma virtude que nós cristãos sempre devemos preservar. Amém? Essa primeira parte desse versículo fala isso. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Esse versículo, irmãos, ele resume, né? Ele deixa claro aqui duas virtudes assim que todo cristão deve ter, que é a santidade e o são.
É indispensável para a vida do cristão, do crente no Senhor Jesus. Ele pesquisa ter essas virtudes, santidade e unção. E você vai ver que elas caminham bem juntas, bem? Elas são inseparáveis, né? A santidade, ela vai gerar muitas coisas. Ela gera intimidade, ela gera autoridade, ela gera também unção. Amém? Para o vida do crente. Santidade, irmão, sem unção, ela vai se tornar algo religioso. Né? E unção sem santidade, ela é ilusória, ela é uma ilusão. Então veja que ela se caminha muito próximo, muito juntos. Então Salomão ensina que essas virtudes devem estar presentes em todo tempo e em todo lugar. Glória a Deus. Seja na igreja, né? Não existe você buscar uma santidade somente dentro da igreja, se lá fora eu não buscar a mesma forma. Eu não ser da mesma forma. Eu não tenho essa mesma essência. Seja em casa, não existe eu ser uma pessoa. Na igreja, em casa, eu ser outra pessoa. Seja no trabalho, da mesma forma. Ou seja de manhã ou de tarde, valendo o tempo. Não é seja à noite, não. Ou seja, no tempo da infância, da juventude, ou da velhice e da maturidade, não. Seja no tempo das circunstâncias, uma circunstância boa ou na circunstância ruim. Na circunstância que tudo está dando certo, eu busco uma pessoa santa. Né? Eu estou alegre, mas quando vem as dificuldades, eu já me farro. Eu já calmo, já começo a me sujar. Não. É em todo o tempo. Né? Seja na alegria ou seja na tristeza. Né? Seja no tempo da fartura, né? Onde tudo está dando certo, ou seja também no tempo da escassez e das coisas não ficando difíceis. É em todo o tempo, é em todo lugar que eu devo buscar assim, essas virtudes, preservar essas virtudes na minha vida. Amém? Então, assim, né, nada assim desse trecho, né, que nós lemos aqui, você vai ver que é em todo tempo, em todo lugar, não tem espaço para o descuido. Na vida cristã, né, nós devemos preservar, buscar preservar a santidade, buscar preservar a unção que há nas nossas vidas. E não há espaço para o descuido. É interessante, irmãos, falando de vestes, né, vestes limpas, né, vestes de santidade, começa a pensar logo em vestes brancas, né, e quando a gente veste uma roupa branca, né, que eu acho muito bonito, mas o cuidado ainda deve ser ainda maior, eu acredito, né? Porque também descuido suja daquilo, né? Vai parecer muito. Então, assim, é muito interessante, porque trazendo isso, né, para as nossas vidas, espiritualmente, amados, nós devemos preservar e ter muito cuidado em preservar a nossa santidade, amém? A nossa separação como cristãos. Nós batalhamos por isso, nós buscamos isso dia a dia, nós construímos isso dia a dia, mas para se perder, né, às vezes um descuido pode manchar isso. Então é necessário ter esse cuidado nas nossas vidas. Amém? Então Salomão ele já começa dizendo isso aí em todo o tempo, sejam altas as suas vestes. Mais uma vez, né, enfatizando isso. Com vestes brancas, irmãos, tem sido na Bíblia, ela vai trazer símbolo de pureza. A Bíblia, vestes brancas, vai trazer um sentido de separação, de santidade. Então, no Antigo Testamento, as vestes, elas simbolizavam, você vai ver muitas vezes, um estado espiritual. Quando Deus ele ordena, né, o sacerdote que se vista de divino, ele está dizendo que quem se aproxima de Deus deve fazer isso em santidade. Deve fazer isso de uma maneira adequada, com as vestes adequadas, com as vestes limpas. Dessa maneira que se deveria se aproximar de Deus. É interessante que lá no Gênesis, quando o homem cai, quando o homem se suja do pecado, né, você vai ver o Senhor, para o Deus, ele preparando ali vestes para o homem.
uma das coisas que o Senhor faz é vestir o homem, né? E Zacarias, na visão ali, Zacarias, o profeta Zacarias, você vai ver na visão ali, sensacional de Josué, é mostrado ele aí com vestes sujas. Esse veste sujo na Bíblia você vai ver que é símbolo também do pecado. É o símbolo do pecado ali do corpo. E nós vamos ver mais à frente também, nós vamos ver que Isaías, o profeta Isaías, ele vai dizer que as nossas justiças são como carros de imundícia. Você vai ver então toda a Bíblia falando a respeito disso, trazendo essa simbologia. Então, assim, quem se aproxima de Deus deve fazer isso de uma maneira pura. Amém? Hoje, amados, se nós desejamos estar na presença de Deus, habitar na presença de Deus, nós precisamos manter as nossas vestes espirituais limpas. Então, não há como se aproximar de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. É necessário, sim, uma preparação. Amém? Assim, na antiguidade, é interessante que as vestes ela era composta de 3 partes, digamos assim. A gente olha, né, os filhos, você vai ver as detalhes, né, você vai ver isso. Então, existe a roupa de baixo, certo? Que era de linho fino. Existe uma túnica, digamos que era a roupa ali principal. E também existia um agravo. Também muitas vezes usava um manto, usava muitas vezes como cobertor e até com travesseiro. Certo? E o povo simples, o povo, digamos assim, humilde, um pouco mais pobre, né? Eles possuíam apenas uma veste para o cotidiano deles. E é interessante porque, por isso, as vestes novas, amados, elas eram usadas somente em ocasiões especiais, em celebrações especiais, em festas, né? Como, por exemplo, um casamento, como, por exemplo, nas festas religiosas, nas circuncisões e na Páscoa. Elas representavam as vestes uma forma de honra, de separação, de consagração. Então, isso traz esse sentido, né, simbólico das vestes, e é algo muito interessante. Amém? Glória a Deus. Não estão entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, para a gente entender, quando Jesus ele promete vestir-nos, ele faz isso, né, com vestes brancas, ele fala de vestes reais, vestes de alma, né, vestes de glória, de pureza. E Jesus ele faz esse movimento. Roupas que não se rasgam, certo? Não se mostram e também não se desbordam. Senhor, ele promete nos revestir, nos vestir, amém? Então, assim, há um chamado de Deus para nós, amados, há um chamado à santidade, há um chamado à pureza dessas vestes, das nossas vestes. E nós moramos, né? Nós moramos no interior, né? E é interessante que nós sujamos, né, roupas com muita facilidade, né? Meu irmão Maurício, principalmente quando não tem inverno. A gente dá um prontinho, quando chega já tem que trocar de roupa, porque a gente suja com muita facilidade. Né? E mais uma vez falando que a santidade, mas é algo assim, nós devemos ter que ser muito cuidado para nós não nos mancharmos, não nos sujarmos. A santidade é algo que nós devemos ter muito cuidado para não perder. Amém? Salomão, ele nos adverte que há, digamos assim, há muita sujeira pelo caminho, há lã pelo caminho. E essas sujeiras, amados, que podem sujar as nossas vestes de santidade, eu poderia dizer que pode ser as tentações, porque certamente todos nós enfrentamos tentações. As tentações, elas vêm de todo tempo, certo? Momentos, às vezes, de distrações, pecados que às vezes podem nos manchar, deixar a nossa alma. Por isso, é necessário
importante ser cuidadosos, manter as nossas vestes altas. Isso, amados, é uma responsabilidade nossa. A responsabilidade de buscar, né, a cada dia se santificar, se separar, preservar, ter o cuidado com as nossas vestes é responsabilidade nossa. Amém? É uma responsabilidade pessoal. A santidade não é algo herdado. Não. Mas é algo que a gente deve a cada dia buscar cultivar nas nossas vidas. Apocalipse 22 anos vai dizer: quem é santo e se santifica, me dando contas. Isso é muito tremendo, é muito forte. Então, assim, nós temos essa mania, né? Às vezes, não assumir as nossas responsabilidades e transferir responsabilidades. É interessante que nós não devemos jamais culpar as circunstâncias. Culpar, às vezes, o momento, às vezes, o caminho, às vezes, outros. Não, mas cabe a nós preservar a santidade e a familiar nas nossas vidas. Amém? Que ela possa crescer a cada dia mais e mais. Nós possamos buscar isso a cada vez mais. Então, assim, santidade, irmã, falar em santidade, ela é uma escolha, ela é algo que você deve construir diariamente. Né? E cabe a cada um de nós preservar isso. Buscar preservar isso, buscar caminhar diante, porque nós aprendemos que é só assim que nós veremos ao Senhor, é só assim que nós vamos estar diante do Rei. Aleluia. Então há essa necessidade, irmãos, de nós nos vestirmos de uma forma adequada, com vestes adequadas, para nós nos apresentarmos diante do nosso Deus, diante do nosso mesmo. E a Bíblia ela está bem repleta de exemplos que reforçam o valor simbólico das vestes. Mas nesse momento eu vou chamar vocês para ler o texto comigo, que está lá em Mateus 28. Você que conseguir nessa noite, tem sua referência smartphone, né? Seu iPhone ali, você pode abrir aí em Mateus 22. Aí vamos ver uma parábola que eu achei muito também. Mateus 22, a partir do versículo 1. A partir do versículo 1 diz assim, Mateus 22. De novo entrou Jesus a falar em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, para um para o seu não, ou para o seu melhor. E outros agarrando os servos maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviando as suas tropas exterminou aqueles assassinos. E lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está bom a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas, os caminhos se convidarem para as boas, a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele não disse. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia. Glória a Deus. Mas, Jesus está aqui em Jerusalém. Uma das palavras, tem a sequência de palavras que é o ápice do conforme de Jesus e os religiosos, digamos assim, está em Jerusalém nos últimos dias, antes de ir, né, até a noite. E é interessante, irmãos, que ele dirige essa parábola aos religiosos, aos principais líderes sacerdotes, aos fariseus. E ele mostra aqui que o convite de Deus ao reino, né, ele foi estendido. Primeiro, ele foi, né, o convite, primeiramente, veio para a nação, para o povo de Israel. E é interessante, irmãos, que esse convite para você, né, a princípio ele foi rejeitado. É claro que um dia a promessa dessa nação ela ser restaurada. Mas o fato é que a princípio ele foi rejeitado por eles. Diante dessa rejeição, esse convite é tão aberto para todos os gentios, aos bons, aos maus. Isso simboliza, irmãos, que a salvação ela é pela graça e ela abrange a todos os povos que creem em Cristo. E nós fomos alcançados por essa graça. Amém? E eu esclareci comigo o convite, mas ela se estendeu a todas as nações, a todos os povos. O convite à salvação, a essa graça. E é interessante que no versículo 10 diz que os cegos já estão todos contemporâneos, maus e bons. E a sala das dores, ela ficou cheia. E aqui nós temos uma lição muito tremenda que eu falei, que a salvação ela, pela graça, ela não é pela reputação, ela não é pela minha, né, pelas minhas atitudes, ela não é pelo meu merecimento próprio, não, mas ela é algo que é pela graça, é a graça de Deus que nos alcançou. Agora, para eu estar diante do Senhor, diante do Rei, eu não posso estar de qualquer forma. Eu não posso estar em qualquer veste. Né? É muito tremendo, mas porque Deus ele me chama. Ele chama a todos. Tá tudo. Né? Não importa a forma como a pessoa se encontra. Mas sim, se ela aceitar esse convite e ela verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, deixar o Senhor transformar a vida dela, a salvação, por meio da graça, por meio da fé do Senhor. Amém? Então, assim, é interessante que não basta mais apenas estar na festa. É preciso estar nas festas adequadamente. Você vê que o rei, ele vem. Todos irão se apresentar diante do rei. E eu pergunto para nós nessa noite, de que forma nós estamos? De que forma estarão as nossas vestes quando o Senhor, quando o rei vier? De que forma nós vamos nos apresentar diante do rei, diante do Senhor? Interessante que a gente vê aqui nessa parábola, irmãos, aqueles que não aceitaram o convite. Nós vemos aqueles que aceitaram o convite. Eles estavam na frente, já cheio, como diz, né? Mas entre ali, aqueles que aceitaram o convite, existia em mim. Que ele não estava da forma, com as vestes adequadas para aquela festa, para aquele momento. E se nós podemos aplicar a seguinte forma: quantos lá fora, todos os dias, amados, são lançados convites. Todos os dias existem pregadores evangelizando, missionários, evangelistas, homens de Deus pregando essa palavra, apresentando o Senhor Jesus, mas muitos não querem ter rejeitado. Tem dito não quero. Tem rejeitado o convite da salvação. Tem muitos também que aceitaram sim o convite da salvação. Eles estão na igreja, eles estão no meio da, digamos assim, da festa, né? Mas
há muitos também que estão meio aceitar esse convite, estão ali na festa, mas também não estão de uma forma adequada. Não estão com as vestes adequadas. Amém? Então, assim, é preciso nós olharmos para nós, termos esse cuidado. Né? De que forma eu estou diante do Senhor? Então, é interessante que nessa parábola, né, e aqui a cultura oriental eles tinham vários costumes bem interessantes, mas nós devemos, né, observar que nessa cultura oriental, nos tempos de Jesus, né, quando um rei ele preparava uma festa, principalmente isso era filho, uma festa de casamento, e é interessante, irmãos, que a festa de casamento ela não é uma festa de casamento de hoje, né, que dura ali 3 horas, 4 horas, e aí, né, um dia, né, colocando muito assim, né. Antigamente, na cultura oriental, as festas de casamento às vezes duravam 7 dias, talvez mais. E nos dias atuais, quando nós vamos, né, fazer uma festa de casamento, a gente joga logo com a lista, né? Com a lista de convidados. Porque não pode, nós não podemos ultrapassar muito, principalmente porque nós não somos, né, temos tantos recursos assim, né, para convidar todo mundo que a gente gostaria que tivesse no nosso casamento. Mas isso não é um problema para esse rei, né? Afinal, ele era um rei, né? E ele tinha poderia, né, certamente bancário, e ele ia lançar o que ele ia convidar todos anunciando, né, a festa de casamento do seu filho. Quando chegava, quando tudo estava preparado, né, os públicos, a comida, tudo aí, voltava o céu, lançava o próximo convite. Aí sim, né, no segundo convite deveria sim, todos irem a esse casamento. E quando os convidados chegavam, se entendia que eles deveriam se vestir de uma forma adequada, era oferecida as vestes adequadas para aquela festa. Então não era de qualquer forma, né, que se deveria apresentar a gente na festa de um casamento. Amém? E essas vestes nupciais, digamos assim, elas eram dadas gratuitamente na entrada da celebração. E tem outro símbolo que ela representava a honra, a pureza, ali, né, uma forma de honrar ali também aquele momento. Esse homem que rejeitou, que estava ali, mas ele não estava vestido de uma forma adequada, certamente foi também oferecido para ele as vestes, mas ele rejeitou ali as vestes. Não sei porque ele recusou, ele não quis se vestir de uma maneira adequada. Irmãos, e eu falei, né, essa cultura é muito interessante, recusar um convite, recusar, né, às vezes participar de um banquete, de um momento ali de ceia, de comida, é uma ofensa muito grande. E esse homem está ali, renuncia a vestir, né? Isso certamente foi uma ofensa direta para o rei, né? Um ato de desprezo, né, pela generosidade do rei. E ele estava ali, no meio daquela festa, mas de uma maneira adequada, inadequada, porque talvez ele se sentia, não, já estou bem vestido, certamente ele não era um povo, né? Mas não, já vou preparado, eu não preciso dessas vestes, porque eu trago para nossas vidas, amados. Quantos de nós também às vezes podemos estar no meio, né, da festa, no meio na casa do Senhor, onde a gente acha que não, já sou o suficiente, às vezes o orgulho ele toma tudo nas nossas vidas, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, né? Eu já tenho as minhas próprias condições. Quantas pessoas elas podem se encontrar com um coração assim nesse momento? Isso, amado, é orgulho. Isso mancha as vestes. Isso mostra que a pessoa está de uma maneira inadequada na presença do Senhor. E quando o rei vier, se o Senhor encontrar
corações orgulhosos, né? Certamente ele vai rejeitar. Então, assim, existe uma forma de nós ter esse homem que está na festa. Ele aceitou o convite, né? Mas ele não estava de uma maneira própria, não estava de uma maneira adequada. Ele rejeitou ali o padrão do anfitrião. E nós não podemos estar na presença do Senhor de qualquer forma. Existe um padrão dele. Muita glória. Nós temos que nos adequar ao padrão do Senhor, ao padrão do nosso Deus. Amém? Muitos hoje até aceitam o convite do Evangelho. Simpatizam com o Evangelho, gostam. Até participam sim de uma igreja. Sim. Mas não querem ser transformados. O Evangelho, ele é transformação. Ele é mudança da mente, das atitudes. Ele é uma mudança que vem parte primeiro do nosso interior e assim para o nosso exterior. Amém? Esse homem sem a veste, né, adequado, ele foi convidado e foi reprovado. Deixa bem claro que quando ele vê o rei, ele vê os soldados, né? Isso nós podemos trazer também e aplicar para, como até falei, um dia o rei virá. Um dia o juízo do Senhor virá. E nós vamos se nos apresentar diante dele. E de que forma nós vamos estar diante do Senhor? Né? Então o juízo do Senhor, o juízo que vem um dia ele virá. Entre tantos, que é interessante que isso não passou desapercebido diante dos olhos do rei. Sem aquele homem ali. E o rei o encontrou. O rei notou que esse homem ele estava sem as vestes adequadas. E é interessante que o rei se dirige diretamente para esse homem e pergunta: amigo. É interessante que chama de amigo, né? Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Como é que você entrou as vestes nupciais? Ali, mas era o júri. E um dia o Senhor irá sandará o jogo. O Senhor tirará o jogo. Observe que o rei chama de amigo, não de inimigo, né? Isso a gente pode entender que revela muito a respeito da oportunidade que o Senhor sempre nos dá de arrependimento. Isso mostra muito como ao Deus, ao Rei misericordioso, sempre dá uma oportunidade. Aquele homem, quando o rei se dirige a ele, e ele pergunta a ele como é que ele entrou ali, o que o rei, o que aquele homem, a reação daquele homem é se calar. Ele não tem o que dizer. Ele não sabe o que dizer. Não tem isso para aquele homem. O homem não tinha desculpa, ele não tinha o que dizer. Ele fica calado. Talvez se ele tivesse pedido perdão, se arrependido, né? Vez uma oportunidade, deve ser dada a ele uma oportunidade. Mas o texto diz, a palavra diz que aquele homem ele não decidiu, ele se falou. Ele ficou paralisado. Talvez ele não esperava que ele fosse acontecer. Tinha sido convidado, tinha recebido uma besta, mas ele escolheu não usar. Nós, amados, que nós aceitamos o convite da salvação, quando nós aceitamos caminhar com Cristo, o padrão é a santidade. É a separação e a transformação. Para nós estarmos diante da presença do nosso Deus mesmo, da presença do nosso Deus. Então, se representa muitos que até estão no ambiente de reino, mas não se revestem com o caráter do rei. Com o padrão do rei, maneiro do rei. Bem, estão na igreja, mas não estão em Cristo. Estar na igreja não significa dizer estar em Cristo. Frequentar as festas, né, os momentos, né, mas não estão participando para pertencer a uma família realmente. Tem a aparência de piedade, mas negam o poder dele.
Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, se o irmão quiser colocar aí comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Aleluia. Amém. Quem não aparência de piedade, mas serão a eficácia dele, desde o faz. Interessante, irmãos, que o texto de Eclesiastes, ele mostra que em todo tempo, né, a primeira parte, sejam alvas de 2 vezes. E eu queria fazer essa pequena conexão entre o versículo que a gente leu e esse texto aqui, porque Salomão, né, o conselho de Salomão e o que Jesus está falando aqui, amados, eles falam o mesmo sentido, a mesma linguagem, digamos assim, espiritual. Salomão, ele fala de nós nos mantermos constante em santidade, em pureza. Jesus, ele fala da necessidade da pureza para permanecer na presença, na festa do rei, Amém? Então, as vestes brancas são credenciais, isso falando de santidade, né? Simbolizando santidade, espirituais, para estar diante da presença do Rei, diante do Senhor. Sem santidade, não teremos a Deus. Seguir faz a santificação, sem a qual ninguém verá o Rei. Quem rejeita a santidade está, né, dizendo a Deus o seguinte: quero a tua festa, ou as tuas bênçãos, digamos assim, né? Mas não quero o teu barulho. E não há como isso acontecer mais. Quem deixar, né? Quem se deixa vestir pelo Cordeiro pode se alegrar com as palavras de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome nas mãos. O Senhor diz assim: eu quero nos revestir, amém? O Senhor quer nos dar as vestes de santidade. O Senhor quer nos limpar de toda sujeira de pecado, para que assim a gente possa estar vivendo de uma maneira adequada, uma maneira correta, na presença do nosso Deus. E assim o nosso nome esteja no livro da vida. Hoje, a inspiração da Marlene nos convida a nós olharmos nossas vestes espirituais. Eu faço uma avaliação nesse momento. Como nós estamos? Há alguma coisa que nos tem manchado, como nos manchou? Como está as nossas vestes totalmente livres? Se é necessário, amada, as nossas vestes, a santidade, ela é algo que nós devemos construir, preservar ela diariamente, dia após dia, na nossa caminhada cristã. Experimente ficar uma semana sem limpar a sua casa, por exemplo. A poeira, a sujeira que vai estar. É algo que nós devemos ficar dia após dia, amados. Estamos tendo esse cuidado de sempre estarmos nos mantendo, né? Buscando sim essa santificação, essa santidade das nossas vidas, buscando sim preservar a Deus das nossas vidas. A Bíblia diz: eles são os que vieram da grande tribulação, no Apocalipse 7,14, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, as nossas vestes, as vestes do Senhor que tem preparado por nós, a purificação do Senhor das nossas vidas, ela não é feita com qualquer tipo de sabão, mesmo assim. Não existe. Não existe sabão para nos limpar espiritualmente, para nos santificar, para deixar as nossas vestes limpas, não. Mas é o sangue de Jesus Cristo, é ele que nos deixa mais alvos, né? Amém.
Já foi até ministrado aqui outras vezes, né? O sangue do Cordeiro, mas ele nos purificou todo o pecado e toda a mancha de toda a sujeira. E nós devemos se examinar, olharmos lá dentro de nós. Tem algo que tem manchado, tem desmanchado, que tem comprometido, sim, essa vida de santidade, de santificação. Algo que você ainda luta, eu quero dizer para vocês que tem algo que te incomoda, que dentro de você está te incomodando, está te incomodando a mudar, está te incomodando a querer ser transformado, está te incomodando a vencer aquilo, há um obstáculo ainda. Eu quero dizer para você não se desespere. Não fique triste, mas está alegre, porque certamente o Espírito Santo de Deus, ele te incomoda a buscar cada dia essa transformação, essa santificação na sua vida. Hoje, Senhor, Ele nos convida, amados, que essa santidade, essa unção, ela foi perdida de alguma forma, ela foi manchada de alguma forma nesse noite. O Senhor Ele nos convida a renovarmos para essa renovação. Renovar a sua vida de pureza, de santidade, a limpar as suas vestes nessa noite. Deixe o Espírito Santo remover toda mancha, toda culpa, seja no passado, amados. Algo que aconteceu, talvez, que se te incomoda ainda. Mas nessa noite, o sangue de Jesus Cristo, Ele pode nos purificar, Ele pode nos lavar, Ele pode nos limpar. Eu creio. Não saia daqui nessa noite com essa certeza. Que o Senhor, Ele quer lhe restaurar. Talvez alguma coisa tenha acontecido, isso possa ter feito com que você sinta que não está da mesma forma espiritualmente. Você sente talvez um vazio, talvez uma frieza. Você sente que não tem mais a mesma audição. Você sente isso foi se esvaziando, foi se perdendo diante do tempo. Mas nessa noite, amados, você tem a sua oportunidade de aceitar esse convite e isso ser restaurado na sua vida. A começar pela santidade, a começar pela pureza, pela separação. E certamente a presença do Senhor, a unção do Senhor que nos capacita, ela vai ser restaurada nessa noite. Você deseja isso na sua vida, eu pergunto. Há esse desejo no seu coração de buscar mais do Senhor, de buscar mais essa presença, de buscar se santificar ainda mais, limpar ainda mais. Se há esse desejo no seu coração, eu convido você a ficar em pé. Verdadeiramente, amado, o Cordeiro de Deus, o Cristo está agora para te investir de uma maneira nova, digamos assim, de uma maneira bela, de uma maneira de investimentos realmente de santidade, investimentos aulas. Então, assim, esse convite nessa noite é um convite de restauração. O Senhor, Ele é restaurando. Amém. Como assim? O Senhor, Ele quer trazer renovo nessa noite. Eu creio. Amém. Se essa santidade foi perdida na vida de muitos, você sente que está manchado de alguma forma. Nessa noite o Senhor quer restaurar isso, quer limpar isso. Nós voltamos lá no nosso texto, na segunda parte, que nós lemos, de Eclesiastes capítulo 9. Versículo 8 diz que jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo está falando justamente, foi no Antigo Testamento. Alguns eram ungidos para ofício, sacerdote, profeta, rei.
Mas aqui a gente está falando a respeito desse óleo da ação. Meu falei, santidade, os senhores estão muito ligados. Quando a gente olha para alguns exemplos bíblicos, amados. Quando você olha, por exemplo, a vida de Sansão, um homem que tinha muita força, quando o Espírito Santo se apossava nele. Por distrações, por autoconfiança, aquele homem, por orgulho. Ele perdeu o Espírito Santo, perdeu a força, ele perdeu o poder. A gente olha um homem chamado Saul, o rei Saul. Ele também perdeu seu reinado por causa de uma desobediência. A gente olha para Israel. Quantas guerras. Eles também venceram muitas, mas perderam muitos também. O Espírito Santo já não estava mais com eles. Quantas derrotas o Espírito Santo já não estava. E eu trazendo para as nossas vidas, amados, nós queremos, e a Bíblia nos dá demais. Em Cristo Jesus nós seremos mais do que vencedores. Se nós estivermos buscando essa vida de santidade, separação do Senhor, de consagração ao Senhor, a unção do Senhor estará sobre as nossas vidas. E isso vai nos capacitar, amados, vai nos vencermos as lavadas, o levante do inimigo, aquilo que só é lá no ponto das nossas vidas. O Senhor ele irá nos capacitar. A unção de Deus, graça é derramada nas nossas vidas, no nosso meio. E as cadeias irão ser quebradas, as cadeias espirituais irão ser quebradas. Porque o Evangelho é poder. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Espírito Santo, amado, ele está conosco. Nós precisamos orar, nós precisamos nos consagrar, nos separarmos para. Se esta autoridade ela foi perdida nas nossas vidas, se essa unção ela foi perdida nos nossos filhos, nessa noite você pode ser restaurado mediante o seu coração, a sua atitude nessa noite. Aleluia. Se você começar a ver esse povo que adorar, e clamar, a orar, isso é uma atitude de fé. Se você começar a encontrar as suas mãos e adorar, isso é uma atitude de fé nessa noite. É uma atitude de reconhecimento, de dependência do Senhor. De reconhecimento que sem o Senhor, sem a presença do Senhor, nós não somos nada, nós não podemos fazer nada.